Bem-vindos a mais um episódio do podcast Circulação. Aqui são informações fidedignas sobre saúde vascular e hoje a gente trouxe dois convidados importantes e de peso. Olá, eu sou o André Farias, eu estou aqui com a Juliana Faia e veio com a gente a Lígia Diógenes. A Lígia, ela tem uma pós-graduação clínica funcional em emagrecimento, com o foco dela em obesidade e no tratamento do lipedema. Ela trabalha na clínica particular, principalmente com pacientes do lipedema, inclusive a nossa nutricionista. Além dela veio o Rodrigo Leite, que é preparador físico, personal trainer, com pós-graduação em prescrição de exercícios e biomecânica. E além disso, ele atua como treinador, com treinos individualizados, focados no emagrecimento, também no lipedema e na definição muscular. Para começar a nossa conversa, então, a gente tem que primeiro definir o tema, né? Isso. O tema da gente hoje vai ser sobre lipedema. O que é lipedema em si, hein, Juliana? Lembra pra gente aí das nossas outras conversas? Vamos lá, tá esse boom, né? Boom de lipedema, todo mundo tem lipedema, estão enchendo os consultórios porque todo mundo acha que tem. Mas, na verdade, o lipedema é a desproporção. Aí eu digo para as pacientes, quando elas chegam lá, eu digo assim, olha, antes de mais nada, é a genética associada à disfunção hormonal, que leva a uma inflamação e desproporção corporal. Porque tem muito paciente que está chegando lá que está obeso, está acima do peso, a desproporção é entre a composição corporal, né? Entre músculo, gordura, mas nem todo mundo tem lipedema. Eu tomo muito cuidado também, né? Porque às vezes a pessoa acha que tem uma desproporção e muitas vezes quando a gente avalia ela clinicamente, às vezes ela não tem essa desproporção tão grande. Ela só realmente ela tá com a cintura às vezes um pouco mais fina, a perna um pouco mais grossa, mas quando você vai ver realmente em números, em percentual de gordura, às vezes ela não tá tão desproporcional assim. Isso. E não é só porque tem a perninha um pouquinho mais grossa, um pouquinho de culote ou a gordura localizada que tem o lipedema. O lipedema, como a Juliana disse, é a parte da inflamação. E essa inflamação crônica acaba gerando dor, peso, sintomas que vão gerar na paciente uma clínica exuberante e aí sim a gente vai diagnosticar ela como lipedema. Rapidamente, Juliana, como é que a gente diagnostica então? Além da clínica que a gente estava conversando, o que é que a gente pode fazer mais? Isso, o carro-chefe, todo mundo espera aquele milagre, né? Mas carro-chefe, exame clínico, história clínica, exame físico. Alguns casos ficam na dúvida e a gente lança a mão ali das testes de composição corporal, exames de imagem para a gente poder, até para classificar melhor o lipedema e tentar ali ter um norte, quais são as necessidades maiores do paciente, né? Se ele tem que focar mais na preparação física, se ele precisa focar mais na parte nutricional, né? Então eu acho que é interessante pelo menos o teste de composição corporal. O que eu acho legal é que exatamente o diagnóstico tem uma parte muito clínica no meio, né? De se olhar mesmo, de visual, muitas vezes olhando para o paciente e ouvindo os sintomas. E o que eu tenho percebido nesses anos tratando agora o lipedema é que muitas vezes o paciente ele vem por uma autoidentificação, ele olha no espelho, ele ouviu falar, ele acabou ouvindo alguma coisa, ou mesmo ele vem de indicação de vocês, de nutricionista, do preparador físico que está trabalhando. Vocês acabam pegando muito paciente também, né? Que estão lá, que vem por outra queixa e você olha e, putz, eu acho que talvez você tenha um pouco a mais. Vocês têm essa experiência de pegar esses pacientes e observar eles e trazer ele para o meio do lipedema? Sim, falando do consultório, quando a gente vai fazer o exame físico, eu sempre avalio a pele para ver hidratação. Então, em mulheres, a gente consegue observar quando tem... É um padrão de gordura também, que facilmente a gente consegue já identificar. E aí, a primeira coisa que eu falo é um encaminhamento mesmo para um profissional, né, um vascular, no caso. E tu, Rodrigo, acaba pegando muito nas academias por aí, eu não estou preparado a ver isso. É só o que tem. Depois que eu comecei a trabalhar com os alunos de lipedema, né? Entrou num mundo assim que você começa a analisar tudo. É verdade. Na academia, no mercado, em qualquer lugar que você vai, você repara, né? Você repara ali você mesmo e fica, meu Deus, essa mulher tem lipedema, eu tenho que fazer alguma coisa. Dá uma vontade de ajudar. Dá uma vontade de ajudar. Vem cá, moço, eu quero falar contigo. Você tem lipedema, né? Exatamente. Aí, em relação às minhas alunas, eu identifiquei já algumas alunas minhas que tinham lipedema, né? Eu fiz umas perguntas e direcionei para vascular, né? Então, eu faço esse procedimento de identificar, orientar e direcionar para o profissional primeiro fazer uma avaliação, né? Isso.
Eu acho que é relevante exatamente isso, né? De tentar identificar as pacientes e sim, antes de taxar como lipedema, às vezes olhar a paciente e só taxar, a gente realmente tentar diferenciar os pacientes que têm uma obesidade do paciente que tem lipedema, exatamente porque o tratamento do lipedema, além de crônico, ele é um tratamento que ele tem realmente as suas nuances e às vezes algumas limitações. Ele é um pouco mais, não sei se o termo é esse, mas chato, né? Assim, ele tem mais limitações para o paciente. Então, às vezes, para você submeter uma paciente que não tem lipedema para um tratamento mais rígido, às vezes ela pode não aderir tão bem ou não ter uma resposta tão boa quanto uma paciente que teria lipedema trataria. E entrando já nessa área de tratamento, então, já que o foco hoje seria tratamento e as formas de tratamento, a gente sabe isso, né? Que boa parte do tratamento do lipedema tem algumas medicações que ajudam, tem algumas tecnologias que ajudam, mas o foco mesmo é uma melhora de qualidade de vida, melhorando a alimentação, principalmente por isso que a gente trouxe a nutricionista para conversar hoje, para explicar mais, e melhorando a atividade física, melhorando o biotipo corporal, a forma corporal, através da movimentação, do fortalecimento muscular e da atividade física. Então a gente vai começar com a parte da nutrição. E aí, eu já gosto de perguntar logo de cara, assim. Lígia, tem alguma alimentação ideal para quem tem lipedema? Então, todo mundo quer saber se tem uma dieta. Tem um lipedema, qual é a dieta que eu faço? Não existe uma dieta ideal. Existe a dieta para você, né? Embora a literatura traga, já tem estudos bastante robustos nos benefícios da dieta cetogênica, numa dieta low carb. Só que a gente também precisa avaliar a adesão, como você falou. Isso é o fator principal, eu diria assim. Então, a gente foca em um padrão alimentar anti-inflamatório. Porque, como vocês falaram, o lipedema é uma inflamação sistêmica e crônica. Então, a alimentação, ela auxilia justamente a evitar a progressão dessa inflamação, né? E também a gente inclui compostos bioativos que têm poder anti-inflamatório. Exatamente. Eu acho interessante, só fazendo um adendo aqui, que parece uma coisa até meio óbvia, mas a gente não se liga, né? Então, quando o paciente chega pra gente, a maioria dos pacientes, eles querem atalhos, né? Eles querem, como diz o meu marido, eles querem ser emagrecidos, eles não querem emagrecer. Né? Então, uma boa parte das pacientes, elas têm as duas coisas, elas estão acima do peso e têm lipedema. Aí tem aquela outra parcela que fez cirurgia bariátrica e não emagreceu as extremidades. E tem aqueles pacientes que não têm lipedema, eles estão só acima do peso, né? E tem pouca musculatura e muito tecido gorduroso, né? E aí, só que a maioria quer um atalho, quer saber, tipo, um remédio. Eles querem remédio. Eles querem remédio. Todos eles pedem remédio, todos. Tem que dar um remedinho ali, nem que seja um bioativo ali para poder corrigir desbiose intestinal, mas tem que ter um remedinho. Verdade. O tratamento nutricional, a gente também faz esse controle de peso, mas a gente sabe que o lipedema nem sempre está associado à obesidade. Isso. Eles andam juntos, mas não significa que se você tem lipedema, você tem obesidade ou vice-versa. Eu diria que é mais um ciclo pró-inflamatório, né, do que propriamente ser isso. Então, realmente, a alimentação, a gente consegue ter um controle do peso sem perder massa muscular, que é algo muito importante. Hoje em dia as pessoas vão muito atrás de medicamentos e querem emagrecer a todo custo, mas aí ficam magros, sarcopênicos. Isso. No caso das mulheres que têm lipedema, não conseguem desinflamar aquela gordura. Então não é bem assim. A gente tem que ir pelo caminho do meio que funciona. Esquecer uma linha de chegada, porque não existe isso. O tratamento é crônico. Não, e outra coisa, tá rolando até um mercado paralelo. Esses dias a gente descobriu um grupo de Monjaro. E aí rolando um mercado paralelo. Só um? Eu conheço bem uns 5. Então, pois é, tem muitos, né? Isso aí foi só um que a gente... E a gente achou numa página que publica coisa de graça, assim, de tiroteio, de homicídio aqui do Ceará. Aí publicaram um link nessa página que dava para um grupo de Monjaro que as pessoas compartilham a caneta. Elas compartilham as doses. Ó, pessoal, cuidado com essa história de compartilhar a caneta, compartilhar a seringa, porque passa doença. Pelo amor de Deus! Exatamente. Eu acho que talvez eles só mudem a agulhinha, a ponteira, né? Mas eles compartilham doses, porque é uma forma
que acharam para tornar o negócio mais viável, assim, mais barato. Mas assim, o que as pessoas têm que entender é que isso é um tratamento, né? Então, a gente está falando sobre isso, sobre o Monjaro, que é um exemplo só, mas tem vários tratamentos, né? Então, assim, não é com uma dose que a pessoa vai emagrecer. E outra coisa, quando você emagrece, ela não é seletiva, ela não escolhe, não, vou só emagrecer a gordura, como a Lígia falou. Eu vou emagrecer, mas eu vou emagrecer gordura, eu vou emagrecer musculatura. A gente sabe que os pacientes de lipedema já são pacientes que têm mais limitações, porque tem dor, porque tem frouxidão ligamentar, né? Porque tem diminuição de força muscular de alguns grupos musculares, depois o Rodrigo fala pra gente sobre isso. Então, assim, não existe atalho, é uma doença que não existe atalho, né? Eu gosto de falar para elas, quando elas chegam no meu consultório, que exatamente, em geral, ela não vai para uma dieta, porque dieta é aquele negócio que parece que ela vai seguir uma regra. Na verdade, ela tem que mudar a alimentação. Isso. Ela vai para uma reeducação alimentar, que ela vai ter que aprender que realmente a alimentação dela vai ter algumas restrições, e essas restrições que impossível ela ficar o resto da vida fugindo disso, mas que quando ela tiver uma queda, quando ela escapar um pouquinho da dieta, ela vai sentir as consequências e ela já vai até conhecer e saber, se conhecendo, falando, olha, isso aqui foi porque no final do ano eu acabei exagerando um pouco mais na bebida, ou porque eu exagerei um pouco mais em tal comida, e isso agora eu estou aqui no começo do ano sofrendo um pouco mais. Mas se eu voltar para minha dieta, voltar para minha rotina, muito provavelmente vai melhorar os sintomas que eu estou sentindo. Isso aí é um autoconhecimento que eu acho que elas têm que ter da parte nutricional também. Isso. Entendeu? Eu não vou mentir não, eu fui lá na 2000 com o meu digníssimo, né? Rapaz, a gente comeu um pratinho bonzão, mas hoje eu tava lascada, viu? Eu tive que tomar 1 grama de dipirona, porque eu tava toda inflamada. Mas, imagina, vatapá de camarão com arroz branco e paçoca. Né? À noite ainda. À noite, bom não deu. Então não vou mentir não. Hoje parecia que eu tava toda queimada. Rapaz, tinham dado uma surra assim com um pedaço de pão em mim. Mas inflamada. Então eu assumo a minha culpa, paguei o preço. É que nem eu disse, eu passei 15 dias na Itália. Então, massa, pizza, vinho. Eu voltei e não teve história de falar, ai, não sei por que eu estou assim. Eu sei bem por que eu estou assim. Mas a primeira coisa que eu fiz foi voltar para minha rotina, porque eu também sou portadora de lipedema e dói. É a primeira coisa que eu vejo, dói. A celulite fica diferente. Isso. Então, é só voltar. O que eu falo muito para as minhas pacientes, o meu papel é dar autonomia. A gente faz uma educação nutricional, a gente perde o peso que precisa, mas a manutenção daquele peso perdido depende do paciente. Total. E se ele não souber o que fazer, o nosso papel, a gente vai ter que estar sempre ali de mãos dadas, e que não é o ideal. É isso aí. Até o aspecto da pele muda, né? O próprio aspecto, a textura da pele muda quando a pessoa está inflamada, né? Parece aquela laranjinha assim, estufada, assim, né? Cheia de pontinho, né? E quando desinflama, a pele chega, fica flácida, fica mais molinha, assim, mais uma pele de pêssego, né? Eu vou além, olha, eu fui para um congresso esses dias, e aí, né, em São Paulo, né? Aí eu falei pro Pedro, tipo, rapaz, a gente tem que ir lá no Família Mansinha, né? Maravilhoso, assim, a gente comeu, deixou um rim lá, mas quando eu voltei, a minha pele tava toda descascando. Eu falei, eu tô inflamada, né? Só pode estar inflamada. Ora, dito e feito, depois de 3 horas de voo, o tornozelo tava desse tamanho. Porque massa pura. Você quer ver uma que eu falo muito pros pacientes, isso é verdade. O paciente muitas vezes acha que ele fugiu da dieta hoje e amanhã ele vai estar mal. Em geral, não é no outro dia. Em geral, é alguns dias depois que o processo inflamatório pega e que ela vai passar mal. Então, às vezes, ela fugiu da dieta no final de semana, não é segunda que ela tá mal, não. Lá para quarta-feira, quinta-feira que ela começa a sentir. Verdade. Então, às vezes, o paciente lembrar também um pouco mais atrás, né? Que às vezes ele só lembra do dia de ontem, né? E a gente acaba falando, olha, calma que às vezes para trás faz um efeito aí também, né? Eu tenho uma pergunta de dieta, Lígia. A gente fala muito da dieta anti-inflamatória, fala da dieta cetogênica, que tem realmente muita literatura que melhora e desinflama. Mas assim, eu já fiz dieta cetogênica e eu sou bem sincero pra ti, aquela dieta é cruel demais. Como é que tu faz com teus pacientes? Porque eu nunca vi uma pessoa aguentar aquilo ali mais do que 1 mês, 2, isso aí já é muito, eu digo 15 dias. A chave é exatamente essa, é ter um dia para começar e um dia para terminar. Isso facilita a adesão porque a pessoa, né, tá ali naquela restrição severa, tá
tá sentindo falta do carboidrato, mas ela sabe que tem um dia para acabar. Então, por mais que a literatura traga muitos benefícios da dieta cetogênica, a gente sabe que não é para todo mundo. Que, na verdade, é para a minoria das pessoas, principalmente as pacientes portadoras de lipedema, que já vêm num histórico de efeito sanfona, de não ter uma relação tão bacana com comida, né? Então, a gente pode entrar como a fase de choque, uma dieta cetogênica. Se a paciente estiver disposta, a gente avalia o caso, avalia a rotina também. E aí, após isso, a gente entra na dieta anti-inflamatória, que na verdade é uma dieta com um padrão anti-inflamatório, onde a gente inclui alimentos chaves que vão ser benéficos e exclui alguns que na verdade não exclui. A gente evita alguns que vão ser pró-inflamatórios. Eu tenho uma pergunta também agora, aproveitando minhas perguntas, senão eu vou me esquecer. Então arrocha aí. Você considera o açúcar um vilão? Tipo, o açúcar como papel inflamatório? Porque eu vou dar o exemplo. Rapaz, eu viajei agora, passei 15 dias no canto onde se consome muito açúcar. Tudo é extremamente açucarado e em grandes quantidades. A gente estava nos Estados Unidos e isso é bem comum lá. Você não encontra coisa pequena, é tudo grande, tudo tem açúcar adicionado. Até para você encontrar alguma coisa sem açúcar adicionado é difícil no supermercado. Sim. E, rapaz, eu tava naqueles parques e eu olhava para um lado e para o outro, como o Rodrigo disse. Onde eu olhava, eu via lipedema. Falei, meu Deus, é uma epidemia de lipedema nesse parque aqui. Rapaz, eu vou jogar cartão para cima, eu tava dizendo. O açúcar, na verdade, o lipedema é o fogo e o açúcar é a querosene. É basicamente isso. Você tá inflamada e você joga algo que vai explodir aquilo ali. Então, para quem tem lipedema, o açúcar é uma das primeiras coisas que a gente precisa restringir, porque tem um efeito quase que imediato no tratamento. Eu tirei o açúcar da minha dieta em outubro do ano passado. E eu digo que é uma droga socialmente aceita, porque eu senti isso, eu senti como se fosse uma abstinência. Nos primeiros 21 dias, eu fiquei irritada, eu fiquei com vontade, assim, de comer. Cada vez mais eu tive que me policiar muito. Eu até ouvi de uma amiga minha, eu comentei com ela, falei, menina, como é difícil ficar sem açúcar. Eu não sei se foi psicológico, mas ela virou assim, olha, é só os primeiros 21 dias que são difíceis. Os primeiros 21 dias parecia que eu ia me trancar num quartinho assim e ficar me batendo. Mas passou 21 dias, aí pronto, aquilo ali foi se tornando cada vez mais normal. Hoje a gente lá em casa não tem mais açúcar. Não tem mais, acho que foi muito bom o que a gente fez de tirar, porque eu me sinto mais disposta. Sem o açúcar, antigamente eu ficava muito... Pensei que eu tava me arrastando assim o tempo todo. Cansado, o corpo cansado, a qualidade da pele ruim, sempre ressecada, entendeu? Então, eu costumo dizer, eu digo isso pra mim mesma, até pra eu não voltar a comer açúcar. Que o açúcar é uma droga socialmente aceita, porque ele gera dependência mesmo. Perfeito, Juliana, que você falou do açúcar e a disposição. A gente sabe que quando a gente consome açúcar, a gente tem aqueles picos glicêmicos, a gente pode ter uma resistência à insulina, então tem muito a ver com a disposição. E o que eu ensino aos meus pacientes é que o açúcar, hoje em dia, tem muitos nomes disfarçados. Vamos dizer, ele agora tem vários outros nomes, é xarope de milho, é frutose. Então, é muito importante também saber ler os rótulos alimentares. É interessante, por isso que eu digo, esses aí são os sabotadores, né? E travestidos de outros alimentos, que as pessoas acham que estão fazendo dieta, mas na verdade elas estão trocando 6 por meia dúzia. Isso. Né? E fica naquele ciclo ali do fracasso do lipedema, né? Você acha que tá fazendo um negócio, mas não tá fazendo o negócio direito, também não conta as calorias, também não sabe quanto gasta no exercício físico. E por isso que eu acho que exercício físico anda de mãozinha dada com a nutrição. Não tem como dissociar um do outro. Não tem como, eu vou fazer só a dieta. Não. Você tem que fazer a dieta e tem que complementar com exercício. Você tem que saber quanto você gasta de caloria, não é isso? Você gasta de caloria tanto, tem gente que tem, né, metabolismo mais alto, tem mais metabolismo mais baixo. Então aquela coisa, você só está autorizado a comer se você fizer muita atividade física. Não fez, não pode comer. É basicamente isso. Não, nem tanto. Eu também não gosto de compensar. A dieta, a gente fala, né? A dieta
A nutrição é a rainha e a atividade física é o rei. Eles precisam andar juntos. E até gera um ciclo positivo. No meu caso, eu acordo, eu corro, e isso já me faz ter um café da manhã mais saudável. E essas escolhas vão gerando também escolhas positivas ao longo do dia. Sobre a história do... Eu gostei dessa história de correr. Sabe que eu sinto isso mesmo também? São hábitos atômicos. Eu antigamente, eu fazia academia à noite. Eu até falei pro Rodrigo isso. Eu prefiro de manhã também. Aí eu troquei, eu comecei, assim, tá sendo super difícil pra mim, mas eu comecei a acordar 4h30 da manhã pra ir pra academia às 5. Só que assim, às 5 eu não consigo comer, porque pra eu comer às 5 eu tenho que estar pelo menos 4h30 já com o bucho falado. Né? E, enfim, não dá, né? Então eu vou pra academia sem tomar café, eu faço meus exercícios e aí quando eu volto eu tomo café. Mas eu percebi realmente que eu comecei assim a comer quantidades mais controladas. Eu não tenho assim certas perversões alimentares para comer no café da manhã. Eu não sabia disso não, mas inconscientemente eu tava fazendo isso mesmo. E isso reverbera ao longo do dia. Já que eu já acordei, já treinei, vou beber mais água, o meu almoço vai ser mais equilibrado e isso vai gerando outras atitudes positivas ao longo do dia. Interessante. Não sabia não, mas vou anotar aqui. Eu vou perguntar pro Rodrigo agora. Eita. Rodrigo, Mande. as alunas lá que você tem lá de treino, elas não se entregam não, dizendo que estão fugindo da dieta, quebrando a dieta. Olha aqui que eu trouxe um bolinho pra lá, pra baixo. Porque quando eu tô lá na academia, quando eu vejo, tá as meninas descendo com um bolinho pro personal. Eu falei, rapaz, você vai malhar, eu trazia um bolo. É assim? Elas se entregam demais. Elas falam de tudo e se entregam de tudo. Assim, a alimentação, elas precisa estar alinhada juntamente com o exercício físico, né? Porque quem trabalha com lipedema sabe que tem que ser uma equipe para trabalhar multidisciplinar ali. Não adianta só eu ir para academia e me alimentar mal. Ou então só me alimentar bem e não fazer exercício físico. Vai chegar um ponto que seu corpo vai precisar, né? Você vai chegar a um ponto que não vai conseguir mais avançar. E as alunas chegam demais, falando, esse fim de semana eu acabei comi doce, Dia das Mães teve agora, né? Comi doce demais. Eu fui pra casa da minha sogra, fui pra casa da minha mãe. E tô todo inflamado aqui, vamos ver se a gente desinflama. Aí eu, meu Deus, o que é que eu falo pra ela agora? Então assim, a gente precisa falar a verdade exatamente pra eles, porque se a gente ficar passando mão na cabeça, eles vão levando isso ali como rotina, errar. Então a gente tem que falar, você quer realmente mudar, você tem que começar primeiro pela sua alimentação. Verdade. Não adianta você vir aqui na academia, treinar comigo e você vai lá e chuta o balde. Porque a gente vai ficar estagnado, a gente não vai conseguir avançar. A gente vai treinar, vai melhorar um pouco, mas não vai avançar. A gente vai ficar, vai e volta. Então, foque na sua alimentação, porque a alimentação ela vai lhe trazer para o treino. Às vezes você treina, mas não consegue ir para a alimentação. Mas se você focar na sua alimentação, a pessoa só consegue realmente emagrecer ou desinflamar com a alimentação. O exercício ali, ele vai entrar, né, como uma questão muscular, como uma desinflamação, com um desinchaço, né, mas juntamente com a alimentação. É isso mesmo. Porque eu não vou chegar, vou te desinchar ou te desinflamar fazendo esse exercício. Não existe um exercício milagroso. Não existe, faça esse aqui, 10 agachamentos desse jeito que você vai desinchar. Não existe. Então é uma equipe que ela precisa estar focada no resultado que ela quer. Então, primeiro, você já tem um nutricionista. Toda lipedema que chega para mim, eu pergunto, você já tem um nutricionista? A gente só consegue começar os treinamentos se você tiver já uma dieta com a nutricionista. Por quê? Porque eu não vou conseguir te dar o resultado que você quer. Eu vou conseguir te botar na rotina, te disciplinar, ganhar musculatura, né, tirar suas dores, um pouco mais de desinchaço nas suas pernas. Mas se você tiver com coisas inflamatórias, vai continuar inchado, vai continuar com dores. Então eu estou aqui para potencializar o que você já tem. E até quando o paciente está mais sintomático, eu tiro pela minha experiência pessoal. Quando eu estava mais sintomática, eu não conseguia fazer um monte de exercícios. Até que eu sou aluna do Rodrigo, né? E aí o Rodrigo me colocou um monte de exercícios de mobilidade, alongamento, mobilidade, porque eu tinha limitação mesmo.
né? Eu não conseguia ter amplitude de movimento em alguns exercícios por causa da dor. E porque eu tinha encurtamento mesmo, imagina, tô né, acima do meu peso já há muito tempo, mas antes eu tava muito inflamada. E aí, né, o povo gosta de culpar a tireoide, né? A pobre tireoide, a pobre ré. Mas assim, eu realmente tenho, a minha tireoide pesa 1 grama, porque eu fiz um procedimento pra ablar ela, mas a culpa não é dela não, ela me dá uns probleminhas aí, mas a culpa é minha mesmo, né? Não boto culpa na minha tireoide não. Mas isso é uma grande verdade. Se eu não tivesse mudado a minha alimentação, eu não teria, por exemplo, hoje em dia, feito a progressão de carga que eu consigo fazer. Eu faço aula de bike spinning, que é uma aula mais puxada, então assim, eu não conseguiria pedalar, eu consegui aumentar a distância que eu pedalo, mas tudo foi por conta de quando eu ajustei a alimentação. Compro sempre? Não, né? Eu dou, tipo, o pratinho da Dormil, não compro, né? Mas tento a maior parte do tempo. Eu costumo falar para os pacientes que eles podem pisar na jaca. O que não pode é viver na plantação de jaca. Então, assim, fugíveis ou outra vai acontecer, é normal. Agora, não pode é que realmente todo final de semana, todo dia, sempre tem uma fugida, porque motivo para a gente sair de dieta, para a gente fugir um pouquinho, sempre tem, né? Então, assim, se a gente não foca um pouco mais, não tem um pouco mais de objetivo, também não vai dar certo. Ela falou sobre os movimentos, eu lembrei, tipo, exatamente isso. A inflamação, ela vai atrapalhar no meu treino. Né? O inchaço dela vai atrapalhar no meu treino. Porque ela não vai conseguir agachar, fazer mobilidade, ela vai estar indisposta para fazer uma bicicleta. Então, ela encurta os movimentos, né? As articulações dela ficam doloridas. Isso. Então, tudo que ela vem inflamada, né, pós-semana, pós-viagem, vai prejudicar durante o treino. Então eu falo, a gente está aqui, mas você sabe que o treino não vai render como poderia render. Porque você pisou na jaca. Aí eu acabei de falar, não coma a jaca. Só pisou. Mas não coma ela a jaca, não. A bichinha, Né? Chuta ela pra longe, o balde. Então, assim, sempre que você estiver inflamada, já alinha com a nutricionista para saber o que fazer ali naquele momento. Qual o procedimento que pode... uma semana, será que eu consigo desinflamar o que eu comi 2 dias do final de semana? Será que dá? Não sei. Né? A nutricionista vai saber. O exercício no pós vai melhorar ou não? Ou vai me inflamar mais ainda? Eu já estou inflamada. Ou eu fazer um exercício vai me inflamar mais ainda. Então tudo isso tem que ser prescrito no treino dela. E saber, final de semana você tem que tirar ou você realmente vai errar. Né? Porque as pessoas, elas sabem que vai errar. Ela fala, não, esse fim de semana eu vou lá pro interior e vou errar. Então você já chega preparado. Então sabendo que na semana que vem né? vai ter consequências para você. O que você evitar, né? E você não faltar os seus treinos também, que vai fazer total diferença, vai nos ajudar no processo. Porque tem que ter começo, meio e fim. Verdade. Bicho, a gente está falando de inflamação, né? E tá falando direto de dieta anti-inflamatória, mas assim, o que é que seria uma dieta anti-inflamatória? Cita pra gente mais ou menos óbvio o que é que seria uma dieta focada ou anti-inflamada aí pra gente. Ótima pergunta. Todo mundo me pergunta também, preciso fazer uma dieta anti-inflamatória? Na verdade, a dieta anti-inflamatória é uma dieta com um padrão anti-inflamatório, onde os alimentos que a gente vai estar consumindo, que a gente vai estar incluindo no cardápio desse paciente, que, pasmem, o brasileiro come muito pouca frutas, legumes, vegetais. Isso está cada vez mais distante da pirâmide alimentar do brasileiro hoje em dia. Então, a gente vai resgatar isso, incluir, na prática é muito mais fácil do que parece. É um nome bonito para algo simples. A gente inclui alimentos que têm poderes anti-inflamatórios, que têm compostos bioativos, que são ricos em compostos fenólicos, que são antioxidantes, que são anti-inflamatórios. Na prática, vamos dizer, carboidratos complexos, como aveia, arroz integral, chia, linhaça, quinoa, que tanto tem fibras que auxiliam no controle glicêmico, como também no intestino dessa paciente. A gente inclui alimentos, fontes de gordura boa, como abacate, azeite de oliva extra virgem, oleaginosas, nozes, castanhas, também tomate, cebola, maçã, que são riquíssimos em quercetina.
A gente inclui as frutas vermelhas, que são riquíssimas em antioxidantes. São as berries, morango, amora, framboesa, mirtilo. E a gente também reduz a ingestão de alguns alimentos que são pró-inflamatórios. Como a gente já falou, o açúcar, farinha branca, Pães, né? pães, massas, bolos, alimentos ultraprocessados. Isso a gente tem que tirar do dia a dia, deixar para ser realmente uma exceção. Eu sei que a rotina de muita gente é corrida, então hoje em dia basicamente é impossível a gente não ter na nossa alimentação um alimento industrializado, seja uma barrinha, alguma coisa ali ao longo do dia. Mas não pode ser a base da alimentação. A gente brinca que tem que descascar mais e desembalar menos, né? Verdade. Então isso é o Perfeito. ideal, né? Isso é um dos focos Isso aí. sempre. E uma das coisas que tem, né, como você estava falando, é que algumas mulheres, por culpa do lipedema, né, por culpa dessa dificuldade de perder o peso na perna, elas acabam entrando às vezes em transtorno alimentar mesmo. Elas acabam entrando às vezes em compulsão, em anorexia, em outros transtornos mesmo do ponto de vista psicológico, pela vergonha do corpo dela. Então a gente pega casos de lipedema que tem uma desproporção muito grande, às vezes a mulher já está num grau de desnutrição corporal, mesmo assim ela ainda não consegue ver a perna dela da forma que ela queria. Tu tem caso desse? Tu já pegou algum caso desse? Eu já ouvi falar de algum caso desse? Tem alguma experiência para compartilhar com a gente? Então, esse tema é bem importante. O que eu vejo mais na prática clínica são comportamentos alimentares de exageros alimentares, que podem desencadear uma compulsão alimentar. Um comer emocional, isso é o que eu mais vejo, não só nessas pacientes, mas é só pensar, André, como é que uma pessoa que já fez de tudo para emagrecer, que viveu a vida, a adolescência no efeito sanfona, que já perdeu peso até, mas não conseguiu emagrecer naquela parte ali que dói, que é justamente no lipedema. Então, essas pessoas, elas têm uma autoestima não muito boa, elas têm um problema de autoimagem, e isso, a comida, acaba sendo um conforto, um alívio. E quais alimentos que elas vão atrás? São alimentos ultrapalatáveis, alimentos ricos em açúcar, em sal, em gordura. Geralmente esses industrializados que pioram a inflamação. Então, ao invés de ser um acalento, acaba sendo algo que vai prejudicar, além de trazer culpa, e aí fica nesse ciclo. Assim que eu percebo um comportamento assim, a primeira coisa que eu faço é encaminhar para um psicólogo, porque é um tratamento que deve andar junto. A gente não muda um padrão alimentar sem mudar um comportamento alimentar. Isso é verdade mesmo. Eu vi um conceito um dia desses chamando a compulsão alimentar de fome hedônica, né? Que é a vontade de comer sem estar com fome. Isso. Né? Então é justamente isso, são as recompensas, né? Tipo, às vezes a pessoa assim, eu passei o dia trabalhando, tô muito cansado. Ninguém vai chegar em casa com uma vontade de bater um pratão de salada. Vai querer bater um McDonald's, uma pizza, Um né? nugget. Um nugget, exatamente, um cachorro quente. Mas pelo menos meu nugget tinha proteína. Tinha proteína e eu não usei o molho. Então vamos fazer o controle de danos, né? Isso foi uma alfinetada, viu, pessoal? Pois vamos fazer o controle de danos. Bastidores. Poderia ter sido pior, né? Então, e é muito interessante isso, porque é exatamente isso. Se você não mudar a mentalidade, o paciente ele não consegue, fica naquele ciclo do fracasso o tempo todo, da recompensa, né? Então, eu até conversando hoje, mas não falando sobre lipedema, sobre cirurgia bariátrica, que eu faço parte de uma comissão que libera algumas cirurgias que têm caráter estético e caráter reparador, que a gente chama de comissão de ética. E aí hoje a gente negou mais uma vez uma cirurgia bariátrica para uma paciente que já tinha operado, né? Então isso me chamou a atenção da história do querer ser emagrecida e não emagrecer. Então assim, existe um componente emocional numa pessoa que já fez bariátrica, que perdeu peso, que reganhou tudo que perdeu, existe alguma coisa errada. Entendeu? Então assim, é esse olhar que eu acho que é interessante, não só a gente que está tratando de lipedema, mas também outros profissionais que tratam também dessas questões de obesidade, por que não lipedema associado, né? Da gente ter esse olhar para a parte da psique,
né? Porque tem muita gente por aí que precisa de acompanhamento psicoterápico para poder tratar esses transtornos alimentares para, às vezes, engrenar, né? Falou em psicólogo, eu lembrei, eu trabalho justamente com uma psicóloga do esporte, porque ela trata justamente isso aí, é o merecimento, né? Eles acham que passa o dia trabalhando ali na rotina e tudo, filho, academia, e quando chega um momento, eles acham que tem por merecer, né? Fizeram por merecer. Poxa, hoje eu trabalhei tanto, hoje eu fui pra academia, fiz tudo. Hoje eu mereço uma pizza, hoje eu mereço um McDonald's, eu mereço algo que me satisfaça. Isso. Mas aquele momento ali acaba prejudicando posteriormente, né? Isso. E a psicóloga, muito boa por sinal, ela trabalha justamente isso aí. E a gente tem uma paciente dela, uma aluna minha, que tem dado certo, né? Ela tem progredido muito bem. Porque o problema dela era mental, era psicólogo. Ela precisava de uma pessoa que cuidasse dela, né, da mente dela. Porque ela tinha uma rotina boa, não era pesada, ela falava mesmo, não sou eu que estou dizendo, ela falava que tinha condição de pagar, né, para ir para uma academia boa, né, para comprar suplementos e tudo, mas o problema, ela contratava os melhores profissionais, mas o problema era ela. Então ela precisava de uma pessoa que trabalhasse a mente dela. Vou entrar no outro mérito de discussão aqui, às vezes não é muito o nosso foco, mas é que é relevante, né? Eu acho que nessa época de hiperexposição em rede social e hiperacesso de rede social, entenda, não só de se expor, mas de conseguir ver como é que funciona a vida do famoso, como é que funciona a vida de uma pessoa que está muito distante, ou de uma pessoa que ela admira. E eu acho que boa parte das pessoas em geral, pelo aumento da ansiedade, que isso já está mais do que provado, que aumentou nessas gerações, também entra nesses outros ciclos de querer se imaginar como o outro, achar que aquela vida que está sendo exposta na rede social é a vida real daquela pessoa e pensar, putz, mas eu estou fazendo o que ela está fazendo e não consigo o mesmo resultado, que às vezes nem é o que ela está fazendo e nem é o mesmo resultado que vai conseguir por culpa de outros motivos. Às vezes a paciente faz coisa diferente, a blogueira faz coisa diferente, e eu acho que às vezes entra nesse ciclo vicioso da pessoa de, eu quero emagrecer mais, eu quero ter o corpo igual a de tal pessoa, e às vezes o seu corpo não permite, muitas vezes até essas pacientes do lipedema, porque o biotipo do lipedema, ele tem uma forma já mais característica. Então eu pego muito no meu consultório, o paciente chega no consultório, quando ela chega com lipedema, uma das primeiras perguntas que eu faço, quando a gente está entendendo o que ela quer de mim, é exatamente isso: o que é que você quer aqui comigo? Você quer que eu melhore seu peso, sua dor, que eu desinflame você? Isso aí é a minha parte, eu vou fazer. Se você chegar para mim e falar, não, eu quero que minha perna fique torneada igual a de Graciane Barbosa, eu falo, olha, essa parte já não é minha. Eu vou lhe passar para um cirurgião plástico que vai fazer uma lipoaspiração em você, eu vou lhe passar para um preparador físico e uma parte de pessoal da estética para melhorar a estética da sua perna. Eu hoje trabalho com lipedema mais focado na inflamação. Então, assim, eu pego o paciente e falo, eu consigo te desinflamar, te deixar sem dor. Então, eu fico feliz quando o paciente volta e fala, doutor, estou com a perna leve, melhorou o peso, melhorou a dor. Mas o paciente que vem completamente focado na estética e às vezes numa estética irreal comparado com o seu biotipo, eu acho que as redes sociais têm amplificado isso, nessa busca aí. O que é que vocês sentem nesse clima? Verdade, a gente tem que alinhar as expectativas do paciente. Eu trabalho bastante, eu não se comparar, acho que a gente tem que aprender a se comparar com nós mesmos. Quem eu era antes. E o próprio tratamento da inflamação já melhora muito essa parte estética. Demora um pouco, mas melhora muito. Eu tenho pacientes que quando retornam 40 dias após a consulta, que estão fazendo a dieta certinha, eu falo, sua coxa é outra, sua perna é outra. Eu peço para tirar foto, porque essas pacientes também são muito rígidas com elas mesmas. Elas querem um padrão estético que muitas vezes não vão conseguir alcançar, nem mesmo com cirurgia estética. Porque pelo lipedema ser uma condição crônica, se descuidar um pouquinho ali da alimentação, do treino, vai voltar aquela gordura distrófica. Então é muito importante a gente estar alinhando as expectativas. E outra coisa, uma coisa interessante dessas partes digital é que tem muita... Hoje está todo mundo falando sobre isso, né? Até a esteticista está falando sobre lipedema. E então tem muita gente vendendo fórmulas prontas. E isso me deixa preocupada.
porque é medicamento já manipulado, pronto, com fórmulas mágicas que não são divulgadas, são até dietas prontas. Eu tive uma paciente que fez uma dieta e a gente lembrando assim, cada metabolismo é um metabolismo, cada organismo é um organismo e cada um vai aceitar aquilo que está acostumado. E era uma senhora, minha paciente, e ela fez uma dieta que ela comprou na internet e ela precisou ser internada, porque ela ficou tão desidratada que ela teve que ser internada, né? Então, assim, não é uma fórmula pronta de bolo, né? Não é aquela coisa assim, eu vou pegar uma dieta aqui que tá aqui, eu vou seguir e vai dar certo. A gente tem que lembrar que cada organismo tem necessidade em cada década de vida, né? Então, assim, por exemplo, eu costumo dizer, depois que eu fiz 40, meu filho, foi ladeira abaixo. Porque o meu metabolismo mudou, os meus hábitos mudaram, tudo mudou, né? Eu tenho outros sintomas que eu não tinha quando eu tava nos 30, quando eu tava nos 20, né? Então não dá pra gente querer pegar uma dieta e botar pra todo mundo. Não é assim que funciona, né? Vocês acham que a suplementação é necessária em todo paciente de lipedema? Tem que dar remédio para todo mundo ou não? Não só no paciente de lipedema, mas em todos os pacientes. A gente tem que avaliar individualmente. E também não adianta essas fórmulas prontas, porque às vezes o paciente está fazendo xixi caro, que é o que eu falo. Toma hiperdoses de vitaminas, de minerais, que nem tem deficiência, nem sabe se precisa, e aí sai tudo no xixi. E faz um xixi caro. Mas o que a gente vê, geralmente pacientes portadores de lipedema, elas têm uma deficiência de vitamina D, por exemplo. Então a gente precisa estar fazendo uma suplementação. A gente avalia cada caso, o estágio e o momento para a gente estar entrando com essa suplementação. Eu sempre avalio. Primeiro eu trato o intestino, primeiro a gente faz uma modulação intestinal para o que a gente for dar de nutriente, essa paciente ela ter condições de absorver esses nutrientes. Porque se tiver um intestino desregulado, a gente pode dar tudo, ela não vai absorver nada. Então, não vai, é uma estratégia que não vai funcionar. Então, a gente começa por aí. Começa tratando uma disbiose, uma permeabilidade intestinal. Depois a gente entra na inflamação, moduladores inflamatórios, o ômega 3, a cúrcuma, resveratrol. E aí eu vou avaliando individualmente o bolso do paciente, o que a pessoa pode estar investindo naquele momento, o que é que já tem na alimentação que de repente nem precisa suplementar. Então, suplementação é interessante, mas não é uma receita de bolo e não é para todo mundo. A gente tem benefícios, mas precisa ser avaliado. Isso é bem interessante falar sobre a história da disbiose, porque a maioria dos pacientes não sabe o que é, e a maioria delas tem. A maioria delas são constipadas, a maioria delas tem uma alimentação que não é uma alimentação muito organizada, os próprios horários não são organizados. Então, às vezes, são umas conversas que eu digo assim, tem que ser difícil, né? Eu pergunto, vem cá, como é que tá o cocô? Você vai todo dia? Porque o normal é assim, é você comer, dar um tempinho, bater o reflexo, sentou lá e espera a natureza fazer a parte. Elas morrem de rir. Mas são conversas necessárias e tem que saber. Sim. O bicho afundou, que assim, eu não fazia isso não, eu comecei a fazer. Meu marido começou a dizer que ele dava tchau pro cocô. Aí eu falei, o que é tchau pro cocô, menino? Ele olhar pra ver como é que é o negócio. Eu falei, mas pra que a gente olha? Ele, menino, olha lá. Aí eu comecei a olhar, mas faz toda a diferença mesmo, porque né, porque se ele boiar é uma coisa, se ele afundar é outra coisa, e faz toda a diferença. Mas não precisa mandar a foto, pode só falar que eu acredito, viu? Só assim, avisando. No meu caso, eu mostro a imagem de várias fezes e aí peço pra dizer, tá parecido com o quê? E aí é mais interessante do que tá mandando foto. Com certeza. Por favor. Mas infelizmente são conversas difíceis que tem que ter, né? Precisam, necessárias. Porque se você não, tipo assim, não cutucar o paciente, ele nem sabe que aquilo dali faz parte, né, do processo. Tem uma pergunta aqui que a gente sempre faz, mas eu sei a resposta, até já foi dito mais ou menos, mas é relevante. É possível ter resultado positivo no lipedema, do ponto de vista estético, da perna, de sintomas, só com alimentação, sem fazer cirurgia, sem fazer alguma coisa adicional desse ponto de vista? Depende do estágio da paciente
Mas só alimentação não faz milagre. A gente precisa trabalhar todo um estilo de vida. Por isso que o consenso, inclusive, bateu muito na tecla de uma abordagem multidisciplinar no tratamento do lipedema. A gente precisa de atividade física, de baixo impacto, de pessoas que entendam realmente daquela condição. A gente precisa de médicos, cirurgiões em alguns casos. Então, a alimentação ajuda, mas a gente precisa estar de mãos dadas com outros Eu também acho profissionais. isso. Só alimentação não, mas com tratamento clínico, sim. Eu acho que fazendo um tratamento complexo, associando a outros profissionais, com preparador físico, com alimentação, às vezes com psicólogo, às vezes com ortopedista, somando todo mundo, se consegue um resultado bom no final, principalmente na parte sintomática. Eu acho que isso aí consegue se melhorar bastante com o tratamento clínico. E não precisa de cirurgia nesses casos, né? E a estética é a consequência, né, desse tratamento clínico. E eu acho até que para você, até para o paciente fazer cirurgia, ele precisa ser preparado para aquilo, né? Porque eu já tive pacientes que a motivação delas queriam o diagnóstico, né? Mas tinham intenção já de pular para a cirurgia. E aí, assim, aquela coisa, a cirurgia, ela dá a simetria que o paciente tanto quer, né? Eu acho que ela não é talvez a primeira opção. Alguns pacientes já de cara têm a indicação, você tem que ser preparado para aquilo. Porque, por exemplo, às vezes você vai fazer uma lipoaspiração, mas você não tem sustentação de musculatura. Aí, ou seja, o negócio não vai durar. Vai fazer um tempo e depois vai começar a cair. Não, entendeu? Ou então quando faz aquela lipo que não indica, né? Às vezes você pega a paciente que fez uma lipo HD, você vê o abdômen todo definido e o braço não está definido, e a perna não está definida, e as costas não estão definidas. Eu falei, rapaz, de longe você viu que foi uma lipo HD, né? Que não foi o natural, né? Do emagrecimento. Né? Entrando nessa parte de lipo e emagrecimento, a gente fala também com o preparador físico. E aí, Rodrigo, o que é que tu acha? Qual é o papel da atividade física no controle do lipedema? Cara, é um papel muito, muito importante nesse processo aí da equipe multidisciplinar, porque a gente consegue segurar toda a musculatura da paciente, né, da aluna, a gente consegue desinflamar junto com a equipe no processo. Então, quem tem lipedema, quem não tem, não pode hoje em dia viver sem exercício físico, atividade física. A atividade física hoje é como o seu remédio natural. Não existe algo melhor no mundo hoje do que fazer exercício físico. Seja para qualquer tipo de pessoa do lipedema 1, do grau 1, grau 2, grau 3. Então, para quem quer realmente ter um resultado bom, ter um resultado significativamente extraordinário, né, com a equipe ali, você precisa ter atividade física no meio. Ah, eu não gosto de treinar. Mas você não precisa gostar. Você precisa ser disciplinada. Vá lá, faça o que tem que ser feito e vá para casa. Você não precisa lá ficar na aula de yoga, na aula de bike, na aula de zumba. Precisa fazer a natação, não. Faça a musculação. Se você gostar mais de outra coisa, a gente avalia, vê se qual é o seu grau, vê se tem impacto, vê qual é o reflexo disso no seu corpo. Aí se a gente vai liberando e o lipedema não limita em nada. Aproveitando esse gancho aí, é muito comum também, por isso que eu digo, às vezes o óbvio tem que ser dito, né? Eu pergunto aos pacientes, você costuma fazer alguma atividade física? Você, eu faço caminhada. Aí a gente, né? Então, assim, qual é o tipo de exercício que é melhor pro lipedema? Esse caminhada me quebra. Caminhada é de lascar. Mas né? assim, é melhor do que falar, não faço nada. Né? Ainda eu brigo. Se falar pra mim que faz caminhada, se for paciente jovem, eu falo logo, mas tu caminha no shopping pelo menos, que tem ar-condicionado e dá pra ver as vitrines, né? Eu já jogo assim. Caminhada é atividade pra quem não tem status cardiopulmonar. É isso. Exatamente. Patiozinho, Assim, né? A caminhada é basicamente você faz natural. É uma atividade. Porque existe a atividade e o exercício, né? Isso aí. Então, atividade é a sua caminhada. Agora, o seu exercício é a musculação. Isso. Né? Então você precisa sair dessa caminhada e ir para uma musculação, para uma mobilidade, uma aula específica ali de localizada. Então você precisa saber para onde está indo também. Não adianta você pegar e vou entrar no CrossFit, acho que eu vou emagrecer, meu lipedema vai sumir. Não. Você vai piorar o seu lipedema. Isso. Você pode até emagrecer, mas suas pernas vai ficar a mesma coisa. Meu filho, e quem tem lipedema sabe. Eu não consigo fazer crossfit não, mas porque parece que tem uma lata d'água em cada perna aqui. E um detalhe, o risco de lesão é muito maior.
Uma das coisas do lipedema, né, que tem bem diagnosticado, é que o paciente com lipedema, em geral, ele tem uma força muscular diminuída, ele tem uma sarcopenia, diferente do paciente que só tem obesidade. Muitas vezes o paciente da obesidade, ele está no sobrepeso, mas ele tem musculatura associada, ele é bem forte em geral, ele tem força. E uma das coisas que se fala do lipedema é exatamente isso. Ela tem que fazer musculação sim, porque ela tem que aumentar essa massa muscular, claro, com outras atividades associadas que vá ajudar ela a perder um pouco da massa gorda, né, da gordura. E como vocês estavam falando também relevante, é que não tem uma atividade certa e uma atividade errada para o lipedema. Mas sim, tem algumas atividades que, por serem de impacto, algumas pessoas que têm lipedema sentem mais sintomas. O que eu acho, o que eu falo como preparador físico, em geral, é que se a paciente já está habituada a correr, como a Lígia corre, e não sente nada, corra. Mas eu tenho pacientes que, se ela falar de correr, ela já fica toda doída, só em pensar em correr. Eu sou uma. Então, eu acho que a gente tem que adequar realmente para cada paciente. André, chega para mim pessoas que já corriam, né? Aí faz avaliação com a vascular, aí vai para nutricionista, aí alguém de alguém aí falou para ela, você não pode correr. É mesmo que dá uma facada nela. Sim. Aí eu falo, como assim não pode correr? Você já corre? Você faz quantos quilômetros? Você corre todo dia? Você fica muito fadigado, fica muito com as pernas muito inchadas, pesadas. Se você já corre, você pode continuar correndo. Agora, se seu grau fosse 4, você quer começar a correr, meu amigo, a última coisa que ele indicar era você começar a correr agora. Agora vamos para academia, vamos para musculação. A gente começa uma bicicleta, um elíptico, né, uma caminhada na esteira por algum tempo. Não estou dizendo um grau 4, assim, bem elevado. Então vai depender muito do grau de cada um. Por isso que a prescrição de treino do quem tem grau 1 é diferente de quem tem grau 2. Quem tem grau 2 é diferente de quem tem grau 3. Então cada prescrição é baseado de aquilo que o médico chega para mim, ó, ele é assim, assim, assado. Aí o nutricionista chega para mim, ele tá fazendo essa dieta, né, cetogênica, anti-inflamatória, ele tá com pouca energia porque ele tá assim, assim, assado. Eu sei. Então eu preciso estar alinhado com essa equipe para me fazer um treino específico. Ela tá fazendo uma dieta cetogênica. Aí eu sei que a pessoa tá lá, fraca. Passando mal. Aí eu vou... Vai botar pra torar nela. Bota pra torar nela. Meu amigo, não dá certo não. Ela não volta não, nunca mais. Ela vai morrer lá. Ela vai dizer, eu vou ficar sem fazer nada. Eu vou continuar minhas caminhadas. Então tem que ser alinhado. Tem que saber o grau, tem que saber a dieta no momento que ela está fazendo, tem que saber o que os profissionais da equipe passou, que chega até mim, que vou chegar ali no dia a dia, como se fosse o último detalhe ali para a gente botar em prática e fazer o exercício correto para ela. Porque eu sei que ela tem lipedema, mas ela tem problema de condromalácia. Aí eu vou lá, não, mas eu já fazia isso, eu sempre fiz isso a minha vida inteira, mas agora apareceu esse lipedema, eu tô com dores no joelho. Não, o lipedema ele agravou, porque você tem frouxidão ligamentar, você tem um retorno venoso aí das suas pernas horríveis, né? Porque tem um problema do lipedema, né? Pesa. Então vamos procurar alguns exercícios que lhe faça bem. Nesse momento, a gente precisa o quê? Fazer o exercício. O que eu passo para minhas alunas hoje? São 45 dias de desinchar. Eu faço com ela, vamos fazer 45 dias para a gente tentar desinchar aqui. Mas você precisa estar alinhada comigo nas outras coisas também. Por quê? Porque esses 45 dias ela não vai virar a Graciane Barbosa, ela não vai comer 40 ter visivelmente umas pernas definidas. Então ela precisa lhe criar a rotina dela. É o primeiro passo que eu falo, ó, a gente vai fazer daqui, ó, 0 a 90. Em 45 dias a gente vai fazer esse treino aqui, porque a vascular me passou e a nutricionista me passou isso aqui. Então a gente precisa fazer isso. Chega nesses 45 dias, eu vou falar novamente com a sua nutricionista para ver qual a dieta que você está no momento, se você está seguindo ou não, para a gente ver se a gente vai aumentar a carga, se a gente vai fazer outras mobilidades. E nisso você vai ganhando força devagar. Porque senão eu boto uma amplitude grande, mas ela está inflamada. O que é que vai adiantar? Eu boto carga, eu boto tempo de descanso, tem que também ver isso aí.
Porque o tempo de descanso vai influenciar no lipedema dela. Porque você bota lá um HIIT, vai matar a aluna, vai inflamar a aluna. Então você precisa estar bem alinhado com a sua equipe para poder ter um resultado bom. E tudo isso vai depender dela também. Com certeza. Principalmente dela. Principalmente dela. Isso é verdade. E até do que ela já fez antes, né? Isso. Tem pacientes que têm lipedema que ela já fazem atividade física de forma constante, correta e às vezes está faltando uma coisinha a mais e nessa paciente você consegue pressionar um pouco mais, botar um HIIT, fazer uma progressão de carga realmente para o que se fala hoje, né? O pessoal fala de banco de colágeno para a pele, né? Nas mulheres, o pessoal fala também de banco de músculo. Exatamente para o idoso, né? Então nessas pacientes você consegue forçar um pouco mais e estimular a musculação. Mas uma paciente, como você disse, que nunca fez, chegou hoje, está fria, não gosta de atividade física, você não pode pegar ela e forçar ela, agora você vai levantar peso aqui, vai fazer musculação. O que eu costumo orientar é que assim, não tem uma atividade física correta, certa, assim, você só vai se for isso. Mas em geral, tem que ter a musculação, tem que ter uma parte de força, de treino, de resistência, isso precisa ser feito e precisa fazer alguma coisa que ative o cardio, que movimente até para ajudar no emagrecimento, ajudar no metabolismo. Precisa de alguma coisa do tipo. O que eu oriento é que se não começou ainda e se pode escolher, atividade em água ajuda. Porque aí sim, a água tem o efeito da pressão hidrostática, né? Então a pressão hidrostática vai ajudar o paciente a diminuir a retenção hídrica, vai estimular o linfático, vai ajudar as outras áreas. Então, se ela puder fazer uma natação, se ela for um paciente mais idoso, às vezes uma hidroginástica, se for um aquacycle, que eu nunca vi aqui em Fortaleza, mas em São Paulo tinha, que é tipo uma bicicleta de água, né? Isso é interessante ao extremo para esses pacientes que têm lipedema. Eu acho que o treino é muito focado, assim, muito individual, essa é a palavra, individualizado mesmo e assim tem que ser. É porque depende muito também do estágio da consciência da doença que a pessoa está, né? Exato. Tem gente que tá totalmente no zero. Tá chegando ali de nunca paraquedas, não fez nada, não come mal, não faz nada, vive por viver. Né? E tem aqueles pacientes que já estão no processo, já compraram um estilo de vida saudável, mas tá precisando do ajuste. E tem aqueles que já estão lá na frente muito, entendeu? Mas que eles têm alguma imperfeição ali que querem corrigir e falta só um negocinho assim, só uma coisinha. Eu tenho alunos do grau 1, grau 2 e grau 3. Eu ainda não peguei grau 4. Mas de todas as formas, que vieram sedentárias, que vieram ativas, tem meninas, mulheres que chegaram para mim que você olhando assim, você fica procurando um lipedema. Mas elas tiveram, né, o diagnóstico de lipedema. Mas você analisa bem, você identifica. Mas são detalhes. Então ali é muito mais fácil de se trabalhar. Né? Você consegue fazer quase um treino normal. Você faz um treino despreocupado. Né? Você não vai se preocupar em inflamação, ela segue a dieta direitinho. Então, o grau 1 é muito mais fácil de se trabalhar do que o grau 3. O cuidado, a prescrição é totalmente diferente. Então, essa importância de ser individualizado é eficaz, porque se a pessoa pegar uma fórmula, pronto, uma receita, né? O que eu passo aqui por quem tem 2, diferente do 4, não vai dar certo. Então, assim, de todos os pacientes que eu tive até hoje, o mais difícil de tratar foi o profissional de saúde. Não tem tempo. Exatamente. E além de não ter tempo, ele já tem vários estigmas na cabeça dele. Então, muitas vezes, esses pacientes eles não estão abertos para sugestões. Eles acham assim que já tentaram de um tudo, que você não vai conseguir ajudar. Eu tive uma paciente dessa, médica, né? E totalmente ela não foi aberta. Ela, tudo que a gente falava, e a equipe multidisciplinar rebatia, entendeu? A Nutri também tentou fazer várias coisas com ela rebatia. Então, assim, antes de mais nada, faz parte da cura o desejo de ser curado. Se a pessoa não quiser, não adianta. Não adianta você gastar o português, porque não vai dar certo. Não adianta. Então, primeiro de tudo, ela tem que comprar a ideia. O que você está falando para ela tem que fazer sentido. Se não fizer sentido, então é melhor a gente acabar por aqui mesmo, nem começar. Eu também acho. Entendeu? Porque senão a gente vai só perder tempo ali, não vai chegar a canto nenhum e aí as expectativas não vão ser alcançadas. E é isso. Então, assim, é ou não é? Preto no branco ali. Não é. Se se alguma coisa não fizer sentido para a pessoa, então é melhor a gente parar por aqui, é isso aí. Mas vocês acham que melhorou esse acesso
A vida saudável em geral, não só do lipedema, vocês não acham que os jovens, o pessoal mais jovem, tem diminuído a quantidade de bebida, de festa, e tem focado mais nessa parte? Eu não sei se é porque eu também cheguei na idade dos 40, aí eu... Tá velho, filho. A crise dos Tá 40 velho. pegou e eu voltei para minha parte fitness. Então, como eu vivo esse ambiente, eu só vejo isso. Eu não sei se é um bloqueio, mas eu acho que deu um aumento na quantidade de pessoas interessadas no Sim. tema, né? No tema bem-estar geral, no tema exercício, no tema lipedema. Isso pensando realmente em se cuidar, né? Vocês acham que deu essa aumentada ou é só impressão mesmo? Não é só impressão, não. Inclusive, a economia confirma isso. Hoje em dia, a quantidade de empresas voltadas para o wellness, né, que é o bem-estar, não só a atividade física, mas que englobam todo esse consumo, empresas que englobam todo esse estilo de vida saudável, tem aumentado muito. Sim. Tanto em bebidas, alimentos, o boom da corrida que teve, né, ultimamente. Então, isso não é só uma impressão, acho que isso é um fato. Entretanto, a gente precisa ter o cuidado, porque também tem muita informação. E aí, o que é certo, o que é para mim, o que é para todo mundo, né? Mas, de fato, eu acho que a gente está caminhando positivamente nesse sentido, sim. Olha, um dos maiores exemplos disso é que, assim, nos anos 90, a indústria que mais crescia era a indústria de bebida alcoólica. Então, assim, foi um boom, né? As indústrias faturavam muito. E hoje em dia... Eu acho que eu ajudei muito ela nessas épocas. Ora, certeza. Entendeu? E hoje em dia, você vê essas indústrias, teve uma queda vertiginosa, porque a geração Z consome menos álcool. Eu acho que eu ajudei também agora, cara. Eu também, porque faz 1 ano e meio que eu não bebo, né? Nada, assim, absolutamente nada. E aí, as indústrias de bebida alcoólica começaram a botar aquelas versões zero álcool, né? Então, assim, tipo a Heineken é uma super indústria. E agora eles têm uma Heineken 0,0%, porque eles estão se adequando a essa nova geração. Então, eu tenho plena convicção que essa geração se cuida mais. Os líquidos de reidratar também, né? Que tem várias, a Coca-Cola tem Sim. criado, todas as empresas têm criado essas bebidas, exemplo de Isotônicos. isotônicos, né? Um exemplo bom é a beira-mar, né? Você acorda ali 5, 6 horas da manhã, tá lotado. 5, 6 horas, 4h30, minha gente. 4h30 tá o pega mais vaga, Você não consegue É, mais tô vaga lá. na beira-mar. Mas é isso Se mesmo. você não tiver um amigo ali por perto, Meu filho, basta dizer que agora tirar foto de gente correndo virou uma indústria. não, nem dúvida. Verdade. Entendeu? Todo mundo publica lá sua fotinha E correndo, a Fortaleza né? foi a capital eleita com mais pessoas correndo simultaneamente, né, do Brasil. É mesmo. Postar aí, viu? É porque a orla é pequena e só pegaram o... Rodrigo, e qual é a dica que tu dá para quem tá sedentário, assim, e tá pensando em começar a voltar, assim, né, a se exercitar? Claro, quem tem lipedema, tá sedentário e ele, pô, eu quero começar. O que é que tu dá de dica para esse paciente? A primeira dica é não deixe o lipedema lhe definir. Né? Porque, eu tenho lipedema, vou morrer assim, eu nasci assim, foi uma doença crônica, então não consigo melhorar nada. Não, peraí, não é assim. Não deixe ele definir. O lipedema é algo que você vai passar por cima como qualquer outra coisa na sua vida. Então, comece, procure uma academia primeiramente, chegue lá, fale com algum professor que tenha lá, não precisa ser personal trainer, fale com um professor da academia, fale que quer começar, que tem lipedema, se alguém da academia já trabalha com isso, ou conhece, né, para poder ter um atendimento melhor. E vai procurar outras áreas também para você melhorar seu caso, porque além do lipedema você tem coração, você tem pulmão, você tem musculatura, você tem circulação sanguínea. Então o lipedema é uma coisa a mais que você tem, mas existe toda uma estrutura corporal que precisa ser trabalhada, né? Então a musculação, uma caminhada, uma corrida vai lhe fazer bem ao todo, não somente ao lipedema. Então comece mesmo não tendo às vezes as condições ideais, né? Porque a gente sabe que tem coisas que a gente, isso aqui me limita por questões financeiras, mas não, você consegue ter um direcionamento, um tratamento legal, seguindo as orientações e procurando os melhores profissionais, né? Não é os mais
conhecidos, é os melhores profissionais que você procura no mercado. Tu acha que no meio da educação física, né? A gente pergunta em cada meio, né? Ainda tem muita gente que não aceita o lipedema como doença e trata só como sobrepeso, ou tu acha que já está mais difundido entre os próprios profissionais? André, hoje são poucos profissionais de educação física que sabem o que é o lipedema, que conhecem o lipedema. Eles falam assim, não, isso aí é só uma gordura localizada. Isso aí eu consigo tirar. Eu já vi posts, eu já vi caras conhecidos no mercado, nacionalmente, dando treino de lipedema, né? Ele fala, não, isso aqui é só besteira. Eu consigo fazer um treino pra ti com lipedema ou sem lipedema. Sendo que a mulher conseguiu ter um resultado esteticamente da cintura pra cima bom, tirando os tríceps dela, e inferiormente horrível. Então ele acha que isso ali é uma gordura localizada que ele vai conseguir em cima do trabalho. Mas não é. Então já vi vários profissionais que não sabem o que é lipedema, que acham que o lipedema é modinha, que acham que é uma gordura localizada, como eu falei. Então, espero que o lipedema chegue mais nas academias, né? Porque às vezes você vê uma pessoa acima do peso, vê ali com a... Acho que é só desleixo. Exatamente, vê a pessoa ali mais gordinha, com a perna inchada, não sei o que, você acha, isso é só gordura, isso aí é obesidade, isso aí é descuido. Então muitos deles não querem nem pegar o aluno. Não, eu não vejo quase, assim, só tem 2 educadores físicos que eu vi até hoje na rede falando sobre isso, que é o Rodrigo e um outro rapaz que agora eu esqueci o nome dele. Mas esse outro rapaz, os outros, nenhum perfil de educador físico fala a respeito. Nenhum. Verdade. As minhas pacientes também, que têm personagens, elas são treinos que a gente vê, percebe totalmente inadequados para a condição. Então, é interessante todo mundo, você também buscar profissionais que sejam minimamente especializados nessa área, porque tem muitos estudos novos, então dá pra gente se capacitar cada vez mais para atender esse público. Sim, com certeza. E além de a pessoa não conseguir ter o resultado, ela ainda pode ter uma lesão. É verdade. A menina pode piorar e se lesionar e não conseguir mais nem fazer o exercício físico dela. Verdade, não manter a constância, né? Exatamente. Isso é até um tema relevante, né? Porque o mais importante, acho, do lipedema não é só fazer atividade, é manter essa constância, né? Se você faz atividade um dia na semana, isso não conta. Você tem que fazer pelo menos 4, 5 vezes por semana, mesmo que seja numa intensidade menor, para poder gerar o efeito anti-inflamatório, gerar o efeito de melhora muscular e melhora completa do lipedema, né? Verdade. Isso é relevante. Vamos dar segmento aqui, então. Mitos e verdades. É uma parte meio que a gente só joga aí. Boa parte delas eu acho que a gente já respondeu aqui, não foi? Boa parte a gente acabou respondendo, né? Então vamos lá. Lipedema é só gordura localizada? Não. Não, né, pessoal? A gente acabou de falar aqui várias vezes que lipedema tem a parte inflamatória, que tem a gordura localizada, mas não é só isso. Eu acho que esse daí é um mito total, né? Mulher, só mulher tem lipedema? Vocês acham? Não, também não. Também não. Mas é difícil achar É difícil. A gente, não é impossível, mas quando o homem tem lipedema, em geral está associado com alguma desordem hormonal ou alguma desordem de nutrição. Não é muito comum como na mulher. E vai ser confundido com obesidade, né? Sim, com certeza. Não, mas sempre é. Isso aí é básico, né? Fazer dieta resolve o lipedema? Ajuda. Resolver, não. Gostei. Rapaz, já foi rápido e certeira, né? Rápida. A cirurgia é o único tratamento que resolve o lipedema? Não. Também não, né? A gente estava discutindo exatamente isso, que dá para fazer um tratamento clínico e ter uma resposta eficaz do ponto de vista de controle, principalmente de sintomas. Isso daí me preocupa, porque a gente vê 2 vertentes hoje em dia no Brasil. A gente vê o grupo que defende o tratamento conservador e o grupo que cai matando por tratamento cirúrgico, né? Então eu já peguei algumas pacientes dos dois grupos, assim, não existe melhor nem pior, existe aquilo que é indicado no momento certo. É o que eu acho, né? Quem tem lipedema não pode fazer exercício de impacto? Depende. Tretas. Depende do seu estágio. Essa é uma treta grande. Essa eu acho que é confusão grande. Essa treta, inclusive, foi daquele negócio lá, aquela reportagem do Fantástico. Sim.
Essas foram as duas tretas. Primeiro botaram lá o presidente da Sociedade Vascular para brigar com a da plástica. Essa foi a primeira treta. Um dizia que dava certo, outro dizia que não dava, e foi o pouco, né? Mas ambos disseram que tinha todo mundo fazer baixo impacto. Sim. Se matem aí agora. Assim, meu ponto de vista, que eu trabalho com paciente de lipedema. Grau 1, se você já faz exercício de impacto, tá dando certo, você tá conseguindo ter resultado, continue. Não vai sair do seu esporte que você ama, porque eu sei quando a pessoa gosta, e ela tirar isso ali dela é muito sacrifício. Isso. Essa sou eu, inclusive. Eu tô no estágio 1 e eu corro. Sei que não é recomendado para quem tem lipedema, mas eu também me respeito muito. Se eu já sinto uma dor, se eu já saí um pouquinho da dieta, ou não tô no meu padrão normal, aquela corrida ela vai ter um impacto maior. Então a gente tem que ter esse conhecimento. Exatamente. Mas realmente É dolorido. Porque a pessoa pegar e fazer, sei lá, meia maratona, tá toda inflamada, toda dolorida e vai lá na raça, não sei. Não é indicado. Né? Faça quilometragem baixa, se respeite o seu corpo, respeite o limite, mas não deixe de fazer o que você gosta, dependendo do seu grau. Dependendo do grau 2, 3, a gente tem que avaliar, né, qual exercício você vai fazer e qual a intensidade que você vai fazer. Se você já faz e ama aquilo ali, você vai saber das suas consequências. Então, não é que vamos tirar, não pode, tem que depender da sua vontade também. Porque se eu falar não pode, a pessoa vai lá e faz por trás e fala, não tá dando certo esse resultado, e a pessoa lá no CrossFit pulando o caixote, subindo e descendo, e ela tem um estágio grau 3 que eu já conheço, com pessoas que fazem CrossFit no estágio grau 3. Mas ela sabe, eu sei que eu tenho lipedema, mas eu quero fazer. Se ela sabe e quer, tá aceito Então, também, assim, né, Pronto, tudo bem. Você sabe, pode acontecer isso, isso e isso. A pessoa se responsabiliza pelo que ela Vamos aproveitar o CrossFit para alfinetar, hein? Meu problema com o CrossFit não é o exercício. Embora ele seja de impacto, a paciente que tem lipedema em geral não é muito bom ela forçar o impacto, mas é como a gente disse, depende se ela já está acostumada, se ela se adequa, se ela pode fazer ou não. Eu acho que o CrossFit ele tem um outro problema, é a comparação. Na hora que você bota a pessoa do lado, às vezes tem uma menina bem magrinha ou um cara bem magrinho fazendo 40 repetições lá do negócio, tu olha para a pessoa e às vezes depende muito da pessoa. Eu sou competitivo. Você já fez? Então, já. Eu sou também. competitivo. Se o cara tá ali, ele fala, olha ali, ela fez 40, eu vou fazer 40 também. Só que na hora que você faz 40, o meu corpo não aguenta. Então, se não tiver um preparo mental e físico adequado, é muito mais provável você se lesionar. Frustrar, Se né? lesionar. Então, tem que tomar muito cuidado os pacientes com lipedema, como a gente disse. Eu falei mais cedo. O paciente do lipedema, ele não tem essa força muscular tão grande. Então, embora às vezes você olhe, ele tá no sobrepeso, às vezes a pessoa é até grande estruturalmente, mas não tem essa força toda associada, não. Então, ela vai pro CrossFit, às vezes tá lá o personal que não tá habituado, pô, mas tu é grande assim, tu tem que levantar 3 vezes esse peso. Não aguenta não, tu vai ter lesão. O que acontece muito, eles falam no CrossFit, na musculação em geral, é que uma pessoa que não tem lipedema, ela tem que levantar, agachar com pelo menos o peso corporal dela. Sei lá, a pessoa pesa 90 kg, ela vai botar 90 kg nas costas? Não. Então, quem tem lipedema, pior ainda. Né? Então, o CrossFit ele não tem como controlar isso aí, porque, sei lá, tem 10 alunos numa aula ali. E o professor não trabalha com lipedema, e ele vai ficar focado em um aluno só? Não tem como, ele tem que olhar para todos, porque todos podem se lesionar. Verdade. Acho que é a nossa final. Treinar a perna piora o lipedema? Não, jamais melhora. Inclusive tem que treinar, porque tem muita gente que não gosta de treinar a perna, viu? Se não treinar a perna é que vai piorar. Exatamente. Tem que treinar, principalmente Inclusive, posterior de perna, né? os treinos que ele me passa aí, a maioria é perna. É a maioria é perna. Botando pra torar. Bem, a gente está chegando perto do nosso final. Eu queria agradecer também a Elo Medical, que foi nossa patrocinadora de hoje. Queria agradecer ao Rodrigo por ter vindo aqui com a gente, a Lígia. E eu queria que vocês deixassem uma orientação final, assim, que você olhe para a câmera, fale o seu arroba, o seu Instagram e dê uma orientação final para o paciente de lipedema. Vai lá, Rodrigo, começa aí. Meu arroba é personal Rodrigo Leite. E quem treina lipedema não treina fofo, viu? Então treine direito. Não bote desculpa no lipedema. Quem tem lipedema tem que treinar também pesado, mas lembrando, orientado. Gente, obrigada pelo convite. Primeiramente, adorei essa conversa.
A minha dica de ouro, se é que eu posso dizer assim, é não existe linha de chegada se tratando de lipedema. Conheça a sua condição, aceite sua condição e viva fazendo escolhas condizentes com ela, né? O meu arroba é @ligiadiogenes.nutri e eu falo muito sobre lipedema porque eu sou portadora de lipedema, então eu divido o meu dia a dia, o que eu faço para melhorar. E me sigam lá. É isso, né? Eu acho que tua mensagem, a minha mensagem final, eu acho que conforme a gente vai passando, né, o tempo, quem é portador de lipedema, a gente consegue viver o que o paciente está vivendo, né? A gente já passou por esses estágios todos, eu passo, porque eu ainda estou acima do meu peso, mas o tempo vai passando, a gente vai tomando mais consciência corporal. O próprio organismo vai te dizendo o que você pode e o que você não pode fazer. Então, se eu como errado, no dia seguinte eu pago meu preço. Se eu treino errado ou se eu vendo meu treino, eu vou pagar meu preço, porque o retorno pro treino é sempre humilhante, né? Então... Eu falei isso um dia desse na internet. Rapaz, a academia parece uma amante ruim, viu? E quando você volta, rapaz, você ficou uma semaninha sem isso. Você volta, parece que você nunca foi. Exatamente. Humilhante. É humilhante. Então, assim, a consciência, acho que você ter consciência do seu problema e do que o seu corpo consegue e o que ele não consegue é o mais importante. Né? Constância é importante também, muito mais do que você querer partir do 0 para o 100. A constância é a chave do sucesso. André, eu queria só agradecer também pelo convite, falar que é um prazer estar aqui e as portas, no dia que precisar realmente de mim de novo, estou aqui. Ótimo. Show. Bem, pessoal, eu sou o André Farias. Eu acho que a minha orientação final é exatamente essa. Eu acho que a gente tem que procurar profissionais que estejam habituados ou que pelo menos conheçam um pouco do lipedema. Porque tudo que a gente falou aqui, se você olhar, repetir um pouco as conversas, ouvir um pouco a conversa, todo mundo falou que é uma equipe multidisciplinar. Que não é uma pessoa sozinha, não é o vascular, não é o plástico, não é nutricionista, não é o preparador físico que vai tratar o lipedema. Mas sim, uma equipe multidisciplinar com vários focos que vai conseguir melhorar o sintoma dessa paciente. Então, acho que o paciente procurar pessoas habituadas, pessoas que têm um pouco da vivência do lipedema, vai ajudar ela nesse tratamento. Então, a minha deixa final é exatamente essa. Procure equipes, procure quem está tratando lipedema na cidade, procure na sua cidade quem está tratando. O meu Instagram é André Farias Vascular. Eu acho que a gente fica por aqui hoje. Isso, eu também quero agradecer o espaço. A gente podia passar a noite hoje já falando sobre isso, ou o dia, né? Todinho, porque tem muita coisa para dizer. São muitas miudezas, assim, a respeito, né? Mas acho que o nosso recado final é justamente esse. Equipe multidisciplinar. Ninguém faz nada sozinho. Tá todo mundo de mão dada. Eu vou puxar a sardinha um pouco para nós, né? Para os vasculares, porque os pacientes acabam procurando muito a gente, porque confunde-se muito o que é inchaço e o que é gordura, né? Então, os pacientes vão pra gente porque a gente tem essa expertise de diferenciar o que é o que, né? E aí, a partir daí, encaminhando, né, para quem é de fato e de direito, né? Então, eu acho que o mais importante é isso. Não existe, uma andorinha só não faz verão. A gente precisa estar todo mundo de mãozinha dada ali para poder chegar num denominador comum, não é isso? E o meu arroba é eu mudei. Agora tá, eu mudei. Agora, eu também, viu? Pois tá DRA, né, doutora Juliana Pontalfaia, só isso.